Olá, está começando mais um episódio do Pod Mulher, o podcast da mulher moderna. E eu tenho essa mesa aqui e divido com uma amiga minha chamada Adriana Fabres. Eu sou dentista, pós-graduada em harmonização orofacial e eu sou Fabi Denadai, consultora de imagem e estilo, e temos uma convidada hoje chamada Aline Castro. Gente, essa mulher eu conheço, ela é maravilhosa. É uma inspiração para tantas outras mulheres que eu gostaria que você contasse um pouco a sua história, porque é de vendedora ambulante para um buffet de sucesso. Então conta como que tudo isso começou. Começou aos 18 anos, né? Que foi a maior transformação na minha vida. Eu fui mãe aos 18 anos. Quando meu filho nasceu, faltava um mês para eu completar os 19. Então, eu fui ali viver o fundo do poço, porque minha família não era daqui. Meu pai veio para trabalhar um tempo e voltou. Eu fiquei sozinha, mãe aos 18 anos, uma responsabilidade muito grande. E ali nasceu também, assim, né? Nasceu uma mulher, uma mãe, junto com essa gravidez. Eu pesava 48 quilos quando eu engravidei. Eu era uma menina, né? Não tinha noção da vida, não tinha me preparado. Sim. E eu vim morar aqui numa quinta região de Vila Velha, uma região muito pobre, sem água encanada, sem luz elétrica. Assim, foi um momento, era um momento que eu precisava também passar por aquilo tudo, né? Eu lembro muito de Abraão, né? Deus tirou da terra, do meio da parentela, e foi assim, um ano depois eu estava já vivendo aqui grávida, depois uma maternidade e sem ninguém. Eu não conhecia ninguém aqui no Espírito Santo, além do meu marido, porque eu casei aos 18 anos, né? A família dele e ele. E foi muito difícil, porque ele não tinha profissão também. Ele era auxiliar de serviços gerais de uma loja, né? Ganhava salário mínimo. E depois ficou desempregado quando meu filho estava com 6 meses de idade. Essa história eu ainda não contei. E foi aí que a gente precisou sair ali de uma kitnet no Ibis e ir para essa casa em construção ainda na Barra do Jucu, que na grande quinta região, que chamavam muito de Grande Terra Vermelha, e na verdade é na Praia dos Recifes, né? Mas a violência ali era tanto que ele já generalizava tudo. Era muito perigoso. Era uma casa de friso, né, de madeira frisada, e a violência era grande. E ali eu tinha muito medo. Já tentaram invadir a casa com a gente dentro às 11 horas da noite, né, aquelas quadrilhas, ladrões, pessoas de terra vermelha. Tipo assim, você pensa, o que pode fazer, né? Porque eu não tinha nada. Tudo que eu tinha era ganhado. Tinha um colchão velho, um fogão velho, um ventilador velho. Eu falo, meu Deus, né? Aí eu precisei sair um tempo, fiquei uns meses em Cachoeiro de Itapemirim. De vez em quando passava a temporada, 1 mês, 2 meses, na casa dos meus pais em Minas. Que meus pais eram bem de vida. Como que você foi passar por isso se você fala que seu pai era advogado? Mas quando meu pai se aposentou do Banco do Brasil, ele investiu na Bahia, né? Na hora que vai se aposentar, você escolhe uma casa de praia e o banco financia para você. E ele investiu lá. Só que além de comprar uma casa, ele comprou um terreno para construir uma pousada e foi investir naquela pousada. E aí ele ficou endividado, né? Precisando pagar todo aquele investimento. E ele tinha passado num concurso aqui, ele precisou vir para cá trabalhar mesmo depois da aposentadoria, por conta desses investimentos altos na Bahia. E aí, nesse meio do caminho, eu engravidei, casei, fiquei morando aqui. Ele até comprou esse terreno, fez uma casa que não estava pronta ainda, precisei entrar para dentro, sem forro, sabe, assim, sem nada. Mas entrei para dentro. E foi assim. E passando todos os verões na Bahia, como eu fazia desde a adolescência, eu comecei a ir nos verões para lá. Era sempre um refúgio. 1 mês, 2 meses em Minas, passava o verão na Bahia, como eu sempre ia. E numa dessas vezes que eu cheguei lá sem dinheiro para nada, eu não tinha dinheiro para pegar assim, um ônibus, Transcol, era tudo muito difícil. E eu peguei um ônibus para Teixeira de Freitas, para chegar em Teixeira de Freitas, pegar um ônibus para Prado. Chegou em Teixeira de Freitas, me faltou 50 centavos a passagem. Nossa. Então eu cheguei em Prado, assim, no vermelho, assim, sem nada. E um filho no colo, que isso aqui muda tudo. Que até então a gente tá acostumado, né? 8 filhos meus pais tinham, então passar a adolescência ali, né, sem dinheiro, dependendo de pouco, era normal.
Mas com filho era mais complicado. E eu cheguei em Prado, né, nessa situação difícil. Minha mãe falou comigo: por que você não vende sanduíche natural na praia? E meus irmãos tinham esse costume de vender uma salada de frutas, sanduíche natural, trabalhar de garçom nos barzinhos à noite, para levantar um dinheiro para curtir o próprio verão. Mas eu era mais, como eu digo assim, eu era soberba, né? Filha de advogado, muito importante. Cresci com aquela, né, imagem de meu pai era muito respeitado na cidade, chegou a ser chefe do setor jurídico do Banco do Brasil, professor de direito, então todo mundo conhecia ele na cidade, respeitava demais. Então acaba assim, nossa, essa aqui é filha de fulano de tal. Então aquilo vai alimentando o ego de pessoas que às vezes não estão preparadas. E foi o meu caso. Então vender na rua para mim era um absurdo, né? Mas eu fui porque eu precisei, né? Mães têm que fazer o que precisam, não o que querem mais, né? Eu precisava fazer aquilo. E foi isso. A minha grande motivação foi a maternidade. Meu filho foi essa virada de chave que eu precisava na minha vida. É uma mudança. Você vê que um ser depende das suas atitudes, seus comportamentos, seus exemplos. Mas eu acredito que essa atitude que você teve frente a essa situação vem também muito da educação que você teve. Porque, pensa, poderia ter sido o contrário. Você poderia ter se colocado ali como vítima. Minha mãe vai me ajudar, meu pai vai me ajudar. Mas como você foi criada de outra maneira, você assumiu essa responsabilidade, entende? Tô falando? Essa autorresponsabilidade. Você falou, não, isso aqui eu tenho que resolver. E a partir dali, você começou a falar, não, eu tenho que me virar, eu tenho que fazer o que eu precisar fazer. E foi dali que surgiu uma oportunidade, que é que eu falo, né? Você vai escalando. Verdade. Né? E aí, como é que foi essa escala? Do sanduíche, aí você foi para outras situações. Eu já tinha um exemplo muito grande em casa, né? Meu pai era muito pobre, tanto que já é um exemplo de superação, que ele chegou no Banco do Brasil pedindo um emprego de auxiliar de serviços gerais e foi negado. E ele estudou e passou. No último ano que ele poderia entrar no banco, ele chegou e passou, e depois chegou a chefe do setor jurídico. Então, assim, eu já tinha certeza de que você é que constrói, tá vendo? seus resultados. Maravilha. Eu já tinha essa convicção. Dentro da minha casa, eu já era criada assim. Minha mãe lia muito livros de autoajuda. Eu via, elas, né, falavam muito sobre isso. Você é o que você deseja alcançar. Você vai chegar onde você quiser. Cada um vai colher o fruto do seu esforço. E meu pai nunca brigou assim com ninguém para estudar. Ele falava, eu só quero que vocês sejam felizes. E então, assim, eu não estudava, eu não tinha concentração para estudo. Ficava reprovada, não pensei no futuro, não planejei minha vida. Mas ele dizia, cada um vai viver segundo as suas condições. Né? Ele sempre disse isso. Mas você não se... O que eu tô querendo dizer é que você não se contentou a ficar só naquele momento do sanduíche. Você foi almejando. Foi buscando. Deu certo, né? Porque minha mãe comprou um pacote de pão de forma para mim em um dia. No outro dia, eu tive que comprar 2 e depois foi dobrando. No final do verão, estava vendendo quase 300 sanduíches natural por dia. Por dia. Isso, por dia. Então, aquilo que era pra mim, assim, começou com "ai, que vergonha", no final era referência, as pessoas já me procuravam. E eu mantinha uma constância. Eu sempre fui uma pessoa, assim, disciplinada a partir do momento que eu comecei a empreender. Eu, como empreendedora, sou extremamente disciplinada, com horários, né, frequência. E eu fui, né, trabalhei o verão todo, todos os dias. Não tem para mim não tem essa história. Eu estou com dor de cabeça, mas eu tenho 4 contratos, né? E aí como é que você faz? Então eu trabalhava todos os dias. E quando eu voltei para cá, eu precisava do restante do ano de uma fonte de renda. Né? E aí eu tive a ideia de vender doce na Glória, no comércio de loja, porque eu sabia que as pessoas almoçavam e ficavam ali, daquele paradeiro depois do almoço, e dá vontade de comer doce. Olha a visão. A visão, né? Porque eu tinha vontade de comer doce depois do almoço. Então, depois do almoço, você vê um doce, você não resiste. Lógico. Então, você tem que ver aquilo que as pessoas desejam. Você tem que vender o que as pessoas desejam. As pessoas têm que parar de, às vezes, ir para o sinal, ir para a porta do supermercado e pedir ajuda para comprar o doce, a paçoca, a bala. Você tem que vender o que a pessoa deseja. O que você compraria? Onde você está para comprar aquilo?
né? Eu vim naquela época que as pessoas vendiam os doces na praia, né? Lembra? Eu lembro. Uhum. Era aquela época. E eu ia pro comércio. No comércio eu vendia na caderneta. Então, início de mês, eu recebia a maior parte. E todos os dias eu recebia o suficiente para trabalhar, repor o material. Então, no período que você não estava no verão, você estava ali na Glória vendendo doces, depois você passou a vender congelados. E durante os verões, foram 7 verões, mais ou menos, né? As pessoas já esperavam por mim. Já era referência. E aí você fica assim, que imagem que você está passando, né? Meu Deus, as pessoas devem pensar o quê de mim? E as pessoas comentavam, eu soube que eles comentavam que eu era filha de fazendeiro da região e que estava trabalhando para pagar a faculdade. Eu falei, então eu sou isso mesmo. Então você é o que as pessoas querem que você seja, que as pessoas veem qual a imagem que você está vendendo, né? Hoje a rede social é muito isso. Você vende o que você quer. E naquela época eu já tinha pegado, né? Já comecei a pegar esses insights. As pessoas compram o que vê. Principalmente as pessoas compram o que vê. Então eu sempre abria minha caixa e mostrava. Os meus doces eram embalados 1 a 1 em papel filme. Porque as pessoas compram o que elas veem. Não estava escondido, né? Não. Ninguém vai vender com a caixa fechada e falar, compra de mim. Você tem que criar o desejo. É o desejo que vende. Entende? Não é a necessidade que você demonstrou passar que vai fazer com convencer as pessoas a comprar de você. E aí, Aline, toda essa sua trajetória pautada muito na disciplina, como você mesmo disse, mas você também tem esse olhar empreendedor, né? Isso é uma coisa, você acredita que você desenvolveu isso vendo alguém, ou você acha que isso já era uma coisa que... Chegou um momento na minha vida que eu achava que as pessoas nasciam empreendedoras. E quando você tenta fazer outra pessoa empreender e ela não consegue sair do lugar, você fala, bom, ela não nasceu para empreender. Eu acreditava nisso por muitos anos. Eu acho que muitos estudos levavam a isso. As pessoas nascem, são empreendedoras nato. Quantas vezes você ouviu isso? Depois eu percebi, analisando a minha história, porque eu vim da prática, e a prática foi encontrando a teoria ao longo da vida. Eu fui intuitivamente fazendo o que dava certo, né? E tendo resultados. E depois, hoje, eu analisando as teorias, eu falo, caramba, eu cheguei aqui, mas ninguém me falou sobre isso. Que legal. Foi na prática. Então, hoje eu entendo que a pessoa se torna empreendedora. Ela tem como desenvolver uma mentalidade empreendedora. Você tem como você desenvolver uma rotina para enriquecer. Você tem como desenvolver a mentalidade de um empreendedor de sucesso. Como? Você tem que ter ações, são decisões, de tomadas de decisões que só um empreendedor pode ter. Então, você começa a pensar que na sua vida você precisa ter tomadas de decisões, você precisa ter ações que vão te levar a alcançar o sucesso empreendendo. Água empreender. Conta a história, continua a história. Você começou nos docinhos lá na Glória, que você embalava 1 a 1. Todos os dias. E aí depois, o que aconteceu? Então, eu fui um network já naquela época, né? Eu comecei a conhecer todo mundo da Glória, todo dia a mesma loja. Aí eu já conheci o gerente, o gerente era filho do dono, e tava tudo em família, e as pessoas me chamavam de docinho. Não sabiam o meu nome e me chamavam de docinho. Até hoje eu encontro gente que me chama de docinho. E aí eu passava nas portas das lojas. Eu nunca pedi, olha, compra de mim porque eu preciso vender. Eu passava e falava, docinho. Aí eu falava, brigadeiro, beijinho, leitinho, tudo que eu vendia. Então, quando eu entrava na loja, docinho, vem cá, docinho. E comecei a criar amizade com aquelas pessoas. E com o tempo, eu comecei a pegar roupas no consignado para vender. De lojas grandes, moda evangélica, que eu vendia já dentro da igreja, né? Eu não comentei aqui, mas logo depois que eu comecei a vender sanduíche natural no mesmo verão, eu me converti numa igreja na Bahia. Eu entrei assim, igual eu falei, o fundo do poço, isso não tem saída, né? Você precisa usar dali todos os seus esforços. Aí você abriu um caminho na minha frente, né? Nossa, então eu tenho uma possibilidade, existe uma saída. Ainda há uma esperança para mim? Foi a pergunta que eu fiz. Ainda há uma esperança, ainda há saída, ainda há tempo?
E aí eu me converti, tinha uma experiência com o Senhor ali. E tudo começa a mudar. Você começa a virar chaves, né? Você começa a acreditar. Então, você não dá o primeiro passo se você não acreditar. E aí, ali, aquele bom relacionamento, comecei a vender roupas para a igreja e pegando em consignado grande quantidade de peças, assim, que eu ia para minha casa, 50 peças de roupa, 60, de pessoas empreendendo que hoje... empreendendo de novo, vamos lá. Assim, na verdade, abraçando as oportunidades, né? Ali eu sabia que eu me vestia com o que eu vendia. Sim, olha isso. Ainda sobrava. E aí eu comecei a entender que eu precisava agregar algumas peças no meio que eu ganhasse um pouco mais, né? Porque quando você vende no consignado, você consegue colocar até 50%, porque você compra mais barato, né? Você já tem um desconto. Mas se você compra roupa fora e vem vender, você ganha 100%, 200%, dependendo da peça. Aí eu conheci o Brás. Eu só conheci São Paulo pelo Brás. Você conhece São Paulo? Aí você foi na fonte. Brás, Aí eu fiz algumas viagens de ônibus, bate e volta, e trazia roupa também para agregar valor também naquilo que eu estava fazendo. Os congelados entrou na minha vida quando o Caleb nasceu. Foi de 3 meses. Ele tinha 3 meses, o mais novo, o caçula, né? Que eu falei, agora eu não posso mais vender docinho. Porque do Cauã vendia até o 7º mês na rua. Até o 7º mês eu sentia muita dor no pé. Eu não aguentava mais, eu parei. E quando ele nasceu, eu ainda voltei assim 3 vezes na semana. E quando o Caleb nasceu, eu falei, bom, agora eu preciso de alguma coisa que eu não precise ter pressa para vender. Que meu dinheiro não vai perder. Entende? Olha, que você vê? Entendi. A mentalidade empreendedora. Exatamente. Ela toma decisões, ações, né, atitudes que caracteriza um empreendedor. E aí eu precisei pensar em algo que eu não fosse, que eu ia congelar o meu dinheiro. E eu ia vendendo aos poucos. Olha que interessante. Então fazia isso, eu abastecia o freezer e aquele dinheiro vinha com retorno de até 200%, 300%, mas aos poucos. Ok. Né? E era sobrevivência. E para mim estava tudo bem, estava ótimo, estava dando certo. Mas eu ia para a sala de professores de escola, eu ia na porta de lojas, de comércios, de empresa, posto de gasolina. Onde tivesse alguém que tivesse me indicado, eu ia. Sim. Aí alguém de uma empresa mudava para outra empresa e eu ia lá, entende? E aí continuava vendendo ali. E ali vendia para outras pessoas, os congelados. E eu comecei a chamar a atenção da mídia porque eu comecei a usar as redes sociais para divulgar. Eu postava todos os dias no meu Facebook que eu precisava vender, mas eu nunca pedi ninguém para comprar, eu ia lá e ficava. Peça o seu, e postava peça o seu. E olhava a página todos os dias para ver se tinha mensagem, né? Tinha o WhatsApp. E a Caleb nasceu em 2010. E aí eu comecei a vender tanto que até a jornalista Sandra Freitas foi na minha casa gravar, ela era do Gazeta Comunidade ainda, ela foi lá em casa. A gente relembra sempre essa história, mas várias outras, né? Raspando a Panela foi ao vivo, acho que o primeiro foi ao vivo da minha casa, depois nós gravamos mais uns 4 ao vivo, olha só, era uma responsabilidade muito grande. Mas eu recebi vários convites para dar receitas de Natal, falar sobre encomendas de Semana Santa. Olha as oportunidades, né? Sim, encomendas de Natal, inflação no supermercado, tudo que me chamava, eu tinha que ir. Não era uma oportunidade. Então, às vezes, a pessoa não enxerga a oportunidade, elas aparecem. Quando você está em movimento, as oportunidades aparecem. Isso que a gente sempre fala, você precisa estar em movimento. E esse dom de cozinhar, você aprendeu, você já cozinhava antes na casa dos seus pais, ou você aprendeu sozinha? Então, minha avó era dona de restaurante, cozinheira, né? Depois ela foi dona de pensão, mas sempre servia as refeições. Minha mãe também já assumiu a cozinha do restaurante quando meus irmãos mais velhos eram pequenos, né? E depois disso que ela foi dar aula, foi cuidar da família, ficar em casa, ela sempre atendeu encomendas para o pessoal do banco, bolos, doces, compotas, ambrosia, sabe? Ficou só o que ela fazia era muito bem observando. feito. Ela fazia os cursos de culinária do Senai, e aplicava tudo lá em casa, aplicava tudo. Leitão, a pururuca, era tudo, né? Os almoços de domingo, família grande, e ceias de Natal, tudo. Minha mãe cozinhava muito bem.
Então aí você cresceu nessa atmosfera. Sim, ela fazia salgadinho em casa pro jantar, entende? Coxinha de galinha com ossinho aparecendo para segurar. Tudo muito, ela tinha um capricho muito grande no que ela fazia na cozinha. Bolos maravilhosos, tanto que ela chegou a fazer bolos para casamento. Ela fazia os bolos e uma amiga dela confeitava. Mas ela que fazia os bolos e a cobertura, recheio, essas coisas. Então ela chegou a empreender também, né? Ela fazia tudo muito bom. E eu quis replicar isso dentro da minha casa. Eu queria comer bem, gente. Foi uma pessoa que cresce comendo bem, não aceita qualquer coisa. Hoje eu vejo até pelos meus filhos. Eles são um pouco críticos, né? Do que eles comem por aí. Eles sabem analisar o que eles estão comendo. Isso é legal. Eles saem por aí, vão para rodízios de tudo. E daí a pouco eles voltam e eles falam. Gostei de tal coisa estava murcho, tal coisa estava meio velho, meio frio, meio seco. Eles já são, né? Porque a gente cozinha em casa. E aí eu ligava para ela para saber como que eu fazia aquela dobradinha que eu queria comer em casa. Eu não como dobradinha na rua. E aí ela dava os toques, o que estava dando errado. Olha, você já fazendo uma faculdade aí, ó. Aprendendo, Sim, né? Ela teve 8 filhos e cozinhou a vida toda. Os filhos, né? Então sempre eu perguntava para ela, olha, eu tentei fazer tal coisa e não deu certo. Então, os bolos caseiros mesmo, eu tive que ir para a sala de aula, para fazer a aula do curso de bolos caseiros, porque os meus bolos não davam certo. E eu cresci comendo bolo caseiro e eu não como bolo de padaria, né? Por conta desse paladar que a gente desenvolveu. Você consegue identificar um bolo que é feito em casa e um bolo que é comprado, né? De massa pronta. E eu consigo identificar pelo cheiro. Às vezes eu chego no hotel, eu chego e falo assim, ó, vai ter bolo de pacotinho pro Mas aí dos congelados, Aline, você foi pra onde? Porque aí já você fazia sucesso. Sim. Você ia pra televisão. Você... Chegava a vender 30 quilos por semana, até mais. Eu cheguei a vender 20 quilos de empadão de frango com catupiry num fim de semana. Meu empadão se tornou muito conhecido. Depois eu cheguei até a dar na televisão também, no Fala Espírito Santo. E o buffet surgiu no meio de uma crise. E é nessa hora que o empreendedor precisa ser resiliente. Né? Ele vê oportunidades numa crise. O empreendedor que acredita, primeiro eu falei de fé, porque o empreendedor que tem medo, ele paralisa. O medo te paralisa. Muitas pessoas podem estar nesse momento passando por uma crise, uma dificuldade, que o país não está indo bem, e o que ela faz? Ela se recolhe e fica ali sofrendo, e ela não toma atitudes que pode mudar aquela situação. Então, na crise de 2014, mais uma vez, a minha fé me levou a acreditar que era possível eu começar um outro trabalho. Eu já tinha feito o curso de bolos caseiros em outubro para usar dentro da minha casa. Não era, né? Tinha sido um ano anterior. Nada é por acaso. Aí, quando foi em fevereiro, eu comecei alguns cursos profissionalizantes. Eu fiz carnes, porque os clientes já pediam muito buffet. E eu falava, mas eu não quero ter esse trabalho todo, eu tenho 2 filhos pequenos, eu não sei calcular a quantidade de pessoas, é o mais difícil para começar um buffet. Você aprender a calcular quanto de louça, quanto de bebida. Pensa, você vai receber 100 pessoas na sua casa. Você não sabe, 50, você não sabe. Então, foi mais difícil. Eu não queria ter esse trabalho, não, estava bom. Então, eu fui fazer de carnes e acompanhamentos porque eu já estava entregando muita encomenda para almoços e jantares. As pessoas queriam a minha comida. Tribunal de Contas, eu entregava todo aniversariante do mês, tinha um almoço, e eles pediam muito. Então, eu entrei para fazer alguns cursos. Fiz cozinha italiana, carnes e acompanhamentos, fui fazendo cozinha zero. Começou assim a diminuir o trabalho, eu comecei a fazer. E eu cheguei a fazer a panificação. No mês de maio, tanto online como presencial. Fiz 2 cursos de panificação e comecei a fazer pão para vender, porque foi um ano que começou difícil. Foi um ano de 2014, Copa do Mundo. E né, o governo não estava indo muito bem a economia, muitas lojas fecharam. Exatamente. E as pessoas já não... Não se viu também, baixa. E aí o meu negócio é aquilo que tem que estar no freezer. Então é um investimento. O imediatista, ele liga ali pro delivery e entrega na hora. Eu tô com fome. Então, aí vem o desejo na hora. Você imagina, você vê uma foto, um negócio, você quer comer naquela hora. O meu, não. Ele fica no freezer e levava 50 minutos, 1 hora no forno. Né? Então, ele tem que me ligar ainda, planejar uma entrega. Então, começou a cair muito. E quando aconteceu de eu falar, bom, eu preciso partir para um novo trabalho. E comecei a pesquisar na internet algumas mesas de brunch, coffee break. E comecei a publicar, falar, eu faço.
Até eu tive que acreditar. Eu tive que acreditar que eu faço, que eu sou capaz. Né? Por isso que eu falo para muitas pessoas. Tudo que as pessoas não entendem a grandeza dessa fala que eu vou falar agora. Tudo que você vê alguém fazendo e adquirindo sucesso naquilo, ou crescendo, alcançando o sucesso, você também é capaz. O que te faz de diferente dela? Você só não está fazendo o que ela faz. Entende? Entendo. Você só não fez o que ela fez. Então, o que você precisa fazer para alcançar o que ela alcançou? Aí você entende que tem pessoas que deixou de lado muitos anos da sua vida para se dedicar ao profissional, para hoje estar desfrutando e usufruindo. Né? E muita parte da grande maioria dos brasileiros querem primeiro curtir a juventude. Curtir a idade, curtir enquanto está novo. E depois, aí não sabe como começar, né? Tem que vir já com processo de amadurecimento, conhecimento, né? E eu passei por todo esse processo muito cedo. Muito cedo. Muito cedo. Eu precisava, a minha família, como eles iriam receber diretamente os frutos das minhas decisões, das minhas escolhas, dos meus exemplos. O que eu queria deixar para os meus filhos, né? Então, primeiro, a minha urgência foi de mantê-los, né? Eu já cheguei a alguém da família pedir o meu filho mais velho, quando eu tinha 18 anos, 19 anos, se eu não queria dar o meu filho para adoção. Meu Deus. Né? Então, foi tipo, eu não sou capaz, o que eu tenho que fazer? O melhor lugar para estar um filho é perto de uma mãe. Na minha visão, eu criei os 3, né? E assim, protegi os 3, mas corrigi também. Sou dura, sou muito firme. Mas eu também sou aquela que dou o apoio, né? Eu costumo dizer que os nossos pais, eles são vítimas de outras vítimas, né? Então eu cresci com aquelas frases: você é burra, você não vai chegar a lugar nenhum, você sem estudo não vai ser ninguém. E hoje o que eu falo com meus filhos: treinem até dizer que você tem talento. Olha. Então a figura da mãe dentro de casa, ela é importante para a criação, formação do caráter do filho, né? Então, toda vez que às vezes ele chega abatido, tô desanimado, mãe, eu vou pro banco de reserva porque o outro é melhor, eu falo: bom, a gente se torna, vai treinar. Isso aí. Né? Então, é sempre motivando, né? Isso é fundamental. Então, eu acho que a melhor decisão que eu fiz foi criar os meus filhos, por maior dificuldade. Que as pessoas veem uma dificuldade, já quer parar, né? Já quer parar. E Aline, nessa trajetória que você começou pequena, né? Só que, como você mesma disse, você foi galgando, mas você não ficou só parada na técnica. Você começou a observar, olha que interessante, você começou a observar o movimento do passo seguinte, e você começou a enxergar oportunidades. Então, assim, e hoje você palestra sobre isso, você está preparada para ensinar tudo aquilo que você, de uma maneira empírica, né? Você foi treinando e você foi observando. E conta como que é isso. Hoje você está preparada para atender essa mulher, por exemplo, que pode estar aqui nos ouvindo e que ela tem filhos, ela está sozinha, ou às vezes o marido ganha muito pouco, como você... Ou precisa recomeçar. Ou precisa recomeçar. Então, assim, o que você falaria para essa mulher, sabe? Como começar? O que ela precisa expandir na mente dela? Não necessariamente ela possa ser uma adolescente de 14, de 18, mas ela pode estar passando por uma viuvez, né, agora, ou uma separação, um divórcio, um casamento difícil, e ela precisa dar o primeiro passo, ela precisa acreditar. Eu comecei na cozinha da minha casa, um fogão de 4 residencial. Ela só precisa acreditar, né? Hoje, quando eu vou palestrar, eu me emociono muito, muito mesmo. Eu preciso me conter por vários momentos, porque eu me vejo naquelas mulheres. Eu imagino. Então, o que me emociona todas as minhas palestras é saber que tem pessoas ali que estão exatamente onde eu estava. E que muitas vão aprender a ouvir aquilo ali e vai ser combustível. Mas outras ainda não vão tomar decisões, né? É tomada de decisão para você dar o primeiro passo. O seu corpo não te obedece se o cérebro não enviar o comando,
não é? Então, primeiro você tem que virar a chave. Por isso que eu falo muito do tripé da nossa vida, que é corpo, mente e espírito. Você tem que estar cuidando da sua vida física. Primeiro você tem que ter saúde, né? Porque eu trabalhei muitos anos duro e eu precisava estar bem. Então eu cuidava da minha saúde, cuido da minha alimentação, atividade física. Legal. O seu corpo, ele precisa estar bem. O mental também, né? Porque às vezes eu trabalhava, por exemplo, 2 meses sem um fim de semana de folga, sem um domingo de folga. Já aconteceu, né? 3 filhos em casa. Então, quando tem um momento de folga, eu falava o que eu gosto de fazer, o que eu vou desfrutar de qual momento com os meus filhos, porque eu trabalho para isso. Então, os momentos que você tem de folga, o momento que você tem livre, só seu ou seu com seus filhos, que tenha de qualidade. Porque isso faz bem para sua mente, para você entender assim, tem valido a pena, é a minha recompensa, né? Então o mental tem que estar muito bem ajustado. Eu costumo dizer que eu tenho muitos insights quando eu tô sozinha fazendo uma caminhada, ou malho sozinha fazendo a caminhada. Eu tenho muitos insights, né? E muitas ideias surgem ali. Eu sozinha, muitas vezes. E o momento com os meus filhos, eu penso assim, bom, isso é o resultado, né? Sem isso não teria sentido tanto trabalho, não faz se abastecendo. Não faz sentido se não for para proporcionar à família também momentos bons, né? E o espiritual, porque eu me converti ali, mudei totalmente a minha mentalidade depois do encontro que eu tive com Deus e passei uns anos ali mergulhada nesse autoconhecimento, nessa busca espiritual, entendendo. Por isso que eu acho que foi um momento de preparo, para que hoje eu possa transbordar também e possa levar a muitas mulheres, muitas que estão às vezes até distante da fé, perderam a fé na caminhada, que é comum também, né? Então esse tripé é fundamental para essa mulher que hoje está em algum momento da vida que ela precisa recomeçar. Sim. Então, assim, buscar pelo autoconhecimento, essa atividade mental, espiritual, isso sustenta. Mas antes disso, vem o que? Vem a decisão primeiro ou é esse tripé que sustenta essa decisão? Tem que acreditar. Se você não acreditar que é possível, você não vai cuidar da sua saúde física. Exato. A gente fala, olha, para eu ter um resultado, eu preciso ser constante. Pelo menos 3 vezes na semana, né? Então você acredita. Você passou a acreditar que você vai ter um resultado. Ah, mas eu preciso para eu ter um resultado 4, 5 vezes na semana. Você passou a acreditar e você vai lá e você faz, você cuida. Agora, a pessoa que não acredita que ela pode ter uma vida melhor, ela se entope de remédios, ela dorme o dia todo, ela não se cuida, ela não se olha no espelho, ela não faz uma atividade física porque ela só tem 20 minutos, isso não vai mudar nada na vida dela. Mas é a constância, é entender que é um pouco todos os dias. Todos os dias você alcança. É começar, é tomar a decisão. Eu só tenho um dia hoje, então eu vou esse hoje, né? Um dia de cada vez. Principalmente quem está numa situação dessa, que não consegue fazer muitos planos. Eu saía hoje para ganhar o pão de cada dia. Trazer o resultado todos os dias. Eu pensava no hoje, eu só pensava no momento. Depois que eu comecei tendo resultados, eu comecei a pensar em longo prazo, né? Aí eu fui sacoleira, que você vende para receber depois. Aí você começa a ter... pensar a longo prazo. Mas fora isso, ela precisa acreditar mesmo, sabe? Então daí vem a fé. Sim. Fé é o firme fundamento das coisas que não se vê, né? E aí, Aline, essa mulher que hoje está aqui nos assistindo, que ela precisa hoje começar de alguma maneira, né? Tá bom, eu estou escutando a Aline, tá dizendo que eu preciso ter fé, que eu preciso acreditar, que eu preciso cuidar de mim. Mas assim, na prática, hoje, o que seria assim muito fácil dela começar, que é fácil dela aprender, que é fácil dela começar a colocar para jogo, para ela se movimentar? Uma dica que você poderia dar assim de... eu acho que você está falando na forma dela começar a ganhar um dinheiro. Ela ganhar o dinheiro. Que o primeiro, a pessoa tem que ter uma motivação. Sim. Qual o motivo que você tem para partir para ação? É você, seu filho? É sua liberdade, que muitas vivem numa prisão. Então, qual a motivação que vai te levar a ser constante? Segundo, tem várias formas, né? Tem coisa mais lucrativa do que pão caseiro? Pão caseiro é lucrativo? Muito.
É muito. Você gasta R$3 para fazer 4 receitas de pão. E se você não rechear ele, você vende a R$10 cada um. Se você rechear, pode chegar a 18, 20, 22. E aí, se você fizer 3 receitas por dia, colocar uma banca na porta da sua casa, ou no ponto de ônibus, ou na feira, eu já quis colocar. Esse ano de 2014, que eu falei, eu preciso fazer alguma coisa, a minha vontade era colocar uma banca de pão na Praia da Costa, na feira, e vender pão. Né? Eu já estava vendendo os pacotinhos de pão, vendia na igreja, vendia para amigos, estava vendendo pão. É mais lucrativo. Pão você faz com óleo, trigo, água, fermento, açúcar, só, entende? Vira um pão maravilhoso. Aí você colocou uma cebola, bateu no liquidificador, você faz um pão de cebola cheiroso. Até os vizinhos vão perguntar. É o mais lucrativo. Bolo caseiro. Gente, eu faço uns bolos caseiros, o povo fica doido, né? Você já comeu? Já. Bolo de limão. Eu sou apaixonada, tem que falar assim, eu entrei na dieta, falo com a Gi, leva todos os bolos, eu não quero aqui em casa mais, porque eu amo. Então, quem não gosta? Na época que meus bolos não davam certo mesmo, que eu ia na padaria, rodava, olhava e falava, ficava 4 dias, 5 dias lá aquele bolinho, né? Então, é uma coisa que tem um valor. Tem valor, né? As famílias que foram criadas com vós, valorizam isso. O bolo caseiro eu já vendi muito. O ruim é só para entregar. É bom você ter um ponto. A entrega é cara, né? Mas eu já vendi bolo caseiro, já vendi. Então são várias oportunidades, porque e aí na época que você estava contando que você começou lá nos coffee breaks lá. Sim. Porque a partir daí que surgiu a ideia do buffet, né? Foi assim, as primeiras mesas que eu fiz, né? Foi a primeira mesa que eu fiz, foi de um coffee break, foi um buffet. Não sabia precificar, não sabia calcular. Eu fiz tudo assim, eu fiz uma mesa para 50 pessoas, era 25. Mas eu precisava ter meu portfólio, então não me arrependo nunca de nada. Qualquer coisa que eu ganhasse para mim, eu estava no lucro, não estava ganhando nada. Foi um ano que a gente não ganhava nada. Então qualquer coisa que eu ganhasse era lucro. Não sabia precificar, não sabia elaborar um cardápio. Hoje eu tenho um curso de elaboração de cardápio. Então, isso é legal de falar. Por quê, Aline? Hoje a mulher que ela quer empreender, ela precisa não só saber fazer o pão, mas ela precisa de ter outros conhecimentos que muitas vezes é nisso que eu acho que elas se perdem, elas não sabem ter esses insights de como enxergar uma oportunidade, de como precificar, de como ir até o cliente, de como apresentar o produto. Hoje existem cursos que mostram isso. Já na minha época já existia. Quando eu fiz confeitaria, quando eu estava nesse caminho, também buscando esse caminho, existem muitas pessoas que ensinam a precificar, a calcular a quantidade de bolos para festa por pessoa, fatias, tamanho de tabuleiro da quantidade de pessoas, tamanho de fatias. Tudo isso existe. A pessoa só precisa buscar. A informação hoje ela tá aí para todo mundo, né? Hoje eu encurto o caminho para quem quer alcançar um buffet de sucesso, porque eu já tenho um curso de criação de cardápios, né? Como elaborar um cardápio, qual foi as minhas maiores dores naquela época, né? Quais foram as maiores dificuldades? Através das suas dores você criou mentorias agora. Exatamente. Para isso. Porque agora eu posso, a informação ela consegue chegar na pessoa muito mais fácil. Sim. Naquela época eu tive que aprender sozinha, que ninguém queria me ensinar. Eu tive professores, né? Fiz vários cursos, eu perguntava muito e as pessoas não queriam me ensinar. Porque eu já destacava muito, eu já tinha uma fanpage com 9 mil seguidores no Facebook que eu vendia congelados. Então, eu era uma ameaça aí para o mercado, né? Eu era uma pessoa eu ia muito atrás, estava muito em evidência. Naquela época já, com os congelados, eu já era conhecida aí que eu fui pra televisão, né, então assim, no meio de festas, de festeiras, de confeiteiras, eu já era conhecida, porque a reportagem que passava na hora do almoço repetia 7, eu falava, meu Deus, como pode isso? Aí passava 7, repetia 7 da manhã do outro dia, eu falava, isso, nunca vi isso acontecer. Então assim, Deus foi abrindo portas. Eu falo da minha fé, porque quando você acredita... Exato. Volta pro tripé, né? Conspira em favor do bem daqueles que acreditam em Deus. Tudo conspira para o bem daqueles que confiam no Senhor. E isso eu acredito demais. Tudo. Momentos que eu passo, às vezes, difícil. Eu falo, Deus está me mostrando, estava falando agora ali, né? O que Deus está te falando? Deus está falando. Ou quando está tudo muito bem, ou quando está tudo muito difícil. Entende? É hora de parar e ouvir.
para onde eu vou agora? Qual a direção? Ele dá a direção, isso é bíblico, né? Ele dá a direção. E muitas vezes a gente tem medo de colocar o pé, mas ele tá dando a direção. Vai. Eu tô com medo, não tô enxergando nada. E ele vai colocando, pavimentando, né? E hoje, quando você faz essas palestras, Aline, me conta, as mulheres, elas acabam depois te procurando para você... Você chega a formar um grupo? Como é que funciona isso? Minha história inspira muita gente, né? As pessoas se identificam, conectam ali. Em algum momento da minha vida, elas vão se identificar. Ou no momento que eu passei um casamento ruim, abusivo, né? Eu tinha que trabalhar para sustentar os meus filhos e meu ex-marido não ajudava e não pensava, não planejava futuro e não estava nem aí para nada. Toda vez que falava que tinha as contas, eu vou virar cigano. Então a solução dele era virar cigano. Então quer dizer, a única responsável mesmo por tudo era eu. Então eu era mãe de 4. Então ali elas se identificam, ou no momento que eu estava vivendo um relacionamento que era, né, o homem hoje em dia, muitos não são mais provedores, né? Eles continuam, é a síndrome do Peter Pan, né? Eles continuam jovens aos 40, né? Eles continuam jovens aos 40 e a mulher tem que se tornar uma mulher aos 20, para que... É o pilar, né? A gente fala isso, que a mulher acaba, ela a Ângela Abdo estava falando no episódio, né, que a mulher, ela é responsável por 85% do casamento dar certo. É um peso, é uma responsabilidade. Da maternidade também, né? Da criação dos filhos. Né? Então, elas se identificam comigo, ou, né, nessa fase... casamento, que eu tive que empreender por conta disso. Espero que desperte muitas a saírem disso. Sim. Que é uma prisão, né? Que hoje existe aquele perfil daquela pessoa que é abusador. Qual o nome daqueles dizem? Tem o abusador e o dependente emocional, é o dependente emocional. E aí eles, né, a pessoa sofre porque ele tem prazer no sofrimento da outra pessoa, né? Então, ele te faz sorrir e daqui meia hora ele te rouba o teu sorriso. É o narcisista, né? O narcisista. O narcisista. Perfil narcisista. Exatamente. Tem muita gente assim. Muitas mulheres nessas condições. Nessas situações, muitas, né? Tá muito comum, né, esse tipo de perfil. Acho que pela criação, talvez, né? Nós mães somos responsáveis em formar homens, né? Homens de caráter, né? Não moleques. Homens que são provedores. Provedores, né? E cuidador da mulher. O homem, ele precisa cuidar também dessa mulher. E o que está faltando nessa figura masculina dentro de casa, né? O exemplo, né? Então tem muito isso. E também, assim... a inconformidade, né, com a situação que elas estão. Também isso ela desperta nelas, né? A inconformidade com a situação que eu vivi foi a minha mudança, foi a chave que virou. Eu tive uma motivação, eu tive uma inconformidade, eu me esforcei e aí eu alcancei o sucesso. Ótimo. Então, por isso que aí entra o meu método CRE. O meu método CRE fala de acreditar e crescimento. Porque se você acreditar, você passa a crescer. Você passa a crescer, você começa a acreditar. Se você não acredita em você, você vai viver daquela forma, daquele tamanho. E na hora que você passa a acreditar que é possível, você começa a investir em você, em conhecimento. Acreditar e se movimentar, né? Exatamente. Porque você tem que buscar aquilo. Você sabe que eu aproveitei todas as oportunidades que eu tive de cursos gratuitos naquela época. Isso, gente. A prefeitura, ele concede à comunidade carente muitos cursos. E a iniciativa privada também. Eu fiz um curso de vendas que foi dado pela iniciativa privada, Data Control, na época, uma escola de informática. Deu lá na 5ª Região e eu fiz. A Mesa Brasil, eu fiz 2 vezes, que é uma parceria do Senai, né? O Senai com o governo do estado. O Senai, acho que com o governo do estado. Eu fiz alguns cursos que também de gastronomia culinária, né, nos bairros, que foi ofertado também pelo Senai e Prefeitura, uma parceria que eles têm, que vão tem até o caminhão itinerante. Eu sei. Curso de panificação, confeitaria, que é até disputadíssimas vagas. Mas eu fiz um de compotas, embutidos, doces e salgados. Então eu via tudo aquilo que minha mãe fazia dentro de casa. Você coloca a mão na massa e aprendeu. Era aquela que tem alguém para ajudar? Tem eu. Até os cursos do Senac. Tem alguém que quer vir à frente? Eu ia à frente, eu botava a mão na massa. Eu queria sair dali aprendendo. E eu fiz muito o Sebrae, ele dá alguns cursos gratuitos, inclusive aquelas secretarias, sei comprar, sei vender, sei administrar o meu dinheiro. Eu fiz também. Então, existem oportunidades.
Você só precisa investir o seu tempo em crescimento e conhecimento. Exato. Acreditar não é desculpa, não tenho dinheiro. Não é desculpa. E assim, hoje você tem um mundo que... É verdade. O governo do estado tem muitos cursos gratuitos, tem até um Instagram sobre esses cursos. Tá? E também o ressignificar, né? Acreditar, que é o meu método criar, acreditar e crescer. Ressignificar. Por que ressignificar, gente? Porque a gente cresce com alguns traumas, né? Você não vai conseguir chegar a lugar nenhum, você não estuda, você não presta, você não é aquilo. E aquilo vai trazendo traumas, limitando as vidas das pessoas, né? Por isso que eu falo que hoje eu crio os meus filhos diferentes, né? Bom, você pra cima, atitude positiva. Sim, treina, né? Até dizer que você tem talento. Treina. Você fez uma receita que não deu certo, você faz de vez. Por que se todo mundo consegue fazer, por que você não consegue? Porque você não treinou. Então, treine até dizerem que você tem talento. Isso é muito importante, né? Então, ressignificar todo aquele trauma, que para mim, eu vivi muitos traumas, né? Eu era aquela pessoa que não estudava, eu acho até do meu... Eu acredito que eu tenho o TDAH, né? Que eu reprovava e tal, mas eu tenho o hiperfoco. Então, não pode julgar uma pessoa que não estuda, que não passa de ano, que ela não vai ser... Quem disse? Sabe? Quem disse que ela não pode ter um hiperfoco para o empreendedorismo, para os negócios, para o marketing e para culinária? Para culinária, para audiovisual. Quem disse que ela não pode ter um hiperfoco? É o hiperfoco que te leva ao sucesso. Porque você não tem mais nada importante para você. O importante para mim era o meu trabalho. E eu trabalhava nele 24 horas por dia. Eu só parava para dormir. Né? Eu falava que eu não dormia, eu desmaiava. Mas eu mesmo que fazia todo o meu trabalho, igual eu falei, eu criei uma rotina para enriquecer. Eu sabia o que eu tinha que fazer na segunda, terça, até o domingo. Eu sabia tudo que eu tinha que fazer. Eu já acordava segunda-feira, eu já sabia toda a minha rotina da semana. Então, eu precisei ressignificar, né, essas coisas. Eu não me dava bem muito com a minha mãe, né, porque eu era diferente. Ela dizia que eu era... Você é parecida, tinha que ir pra Globo. Tô aqui, ó, aparecendo no podcast. Pode mulher. Mas ali... Pela 10ª vez eu estou aqui, ó. Apareci muito na televisão, na Gazeta, nas reportagens, nas matérias, no Instagram. E não foi na Rede Globo, mas hoje a nossa mídia é outra. E aqui isso incomodava o fato de eu ser uma pessoa que queria aparecer, queria destacar de alguma forma. Mas era sempre retraída, né? Existe aquela pessoa na família que ela é expansiva, ela quer chamar atenção e as pessoas falam, olha, mas você é parecida demais, para de chamar atenção, se contenha, você é uma moça, sabe? E aí vai limitando, né? Aí a pessoa vai crendo que ela aí ela a pessoa para de acreditar nela, né? Então você pega aquilo, tudo que te disseram, aquilo tudo que você viveu e ressignifica. Igual eu falei, eu vim pra cá e pra mim eu entendi que Deus fez comigo igual fez com Abraão. Mas a minha família ficou, né? Eu comecei uma nova vida, minha família não se preocupou comigo. Minha mãe me deu um telefonema a vida toda. Eu vivi, acho que ela faleceu ano passado, acho que eu vivi 31 anos aqui. Que esse ano, acho que é 32 anos. Eu cheguei aqui em 92. Alguém faz as contas, por favor? 92. E aí, eu recebi um telefonema da minha mãe uma vez, eu em casa, e ela me ligou e eu falei... Ela falou, Aline, eu falei, quem fala? Ela falou, ora, quem fala? Sua mãe. Um telefonema. Aí ela ligou pra falar que a Ana Maria Braga estava fazendo uma receita. Que coisa, lembrou de salame de chocolate, era um salame de chocolate. E eu cheguei a fazer e vendi também muito tempo, né? Onde tem seminário da igreja, vendi muito tempo também o salame de chocolate. Mas é isso, então quer dizer, eu não tive a convivência, a preocupação, nenhum dos partos, né? Eu com 18 anos, eu me lembro, deu na enfermaria da maternidade sozinha, andando e chorando com muita dor, porque eles acreditavam que tinha me medicado, eu falava, eu não recebia medicação, né? Então, eu engravidei com 48 quilos, eu era muito magrinha, engordei 8 quilos a minha gravidez toda. Então, quando o neném saiu, era só pele e osso, magrinha. Mas aí você juntou tudo isso, que poderia ser algo para te deixar para baixo. Isso, na verdade, foi uma mola que te jogou para cima. Sim. Eu acho que é esse... Tipo, eu tô sozinha.
Você tá sozinha, é você. Não tem como você ficar ali se lambendo ali na sua dor. Você tem que ir pra frente. E assim, interessante quando você disse que você fez um plano para você enriquecer, para você... Então assim, por um longo tempo, isso é estratégico. Você saber que as coisas, elas... Tem alguns momentos na vida que você precisa de muita intensidade naquilo. E tem momentos que você já recua, que hoje você já está em outro momento da sua vida, né? E é um momento que eu vejo assim, que mesmo lá atrás, com todo o aperto que você teve, você sempre foi uma mulher que sempre gostou de se cuidar, né? Então assim, como que o autocuidado, ele entra na sua vida para te ajudar a ser essa mulher inspiradora? Porque às vezes a gente pensa assim, nossa, eu tô numa fase aqui que eu tenho que empreender, que eu tenho que fazer pão, e a pessoa, ela vai vender o pão e parece que ela é a pior pessoa do mundo com pão. Aí quem que vai comprar o pão se a mulher tá lá? Entende o que eu tô falando? Então assim, o autocuidado, você vende também a sua imagem. Então você pode estar passando, eu acho que eu vi um podcast que você falou. Não foi o podcast, não. Foi quando, acho que a sua mãe faleceu. Que ela tinha um evento para fazer. Ela recebeu o telefonema, né? Que a sua mãe tinha falecido. E ela foi fazer o evento. Porque ela precisava fazer aquele evento. Depois que terminou, ela... Então, assim, o que eu tô falando é assim, que tem momentos que a gente precisa estar mais focado na gente. Mas você mesmo, em todos essas passagens, você, de alguma maneira, tinha esse olhar para você. Eu tô errada? De se cuidar, de sempre estar bem apresentada. Mesmo quando você vendia o docinho na loja, você não ia de qualquer jeito. Mesmo quando eu vendia o sanduíche natural na praia, estratégico, eu tomava um banho na ducha antes de sair, colocava uma saída de praia, um chapéu, né? Eu usava muito tempo o chapéu de Bali, e depois eu coloquei um sombreiro tipo mexicano e coloquei umas flores em cima de cordão havaiano para trazer um ar feminino, né? Então eu usava aquele sombreirão para me proteger, porque eu sabia que o sol iria me fazer mal e um dia a conta ia chegar, né, gente? Então, a partir do momento que eu casei, que eu tive todos os filhos, a partir do momento que eu tive filhos, eu nunca mais tomei sol sem chapéu, sem boné, porque eu falava, eu não vou poder pagar um tratamento de pele, eu não podia naquele momento ir no médico. Então eu falei, eu tenho que me cuidar, eu tenho que prevenir. Isso, né? Então, desde sempre tinha estratégia. E tinha que cuidar do que eu estava vestindo também, né? Estratégia. E quando eu era pequena, adolescente, eu tinha uma irmã, 10 anos, eu tenho uma irmã 10 anos mais velha do que eu. Então, ela sempre cuidou da alimentação. Já comia um arroz integral, já usava um adoçante. A minha mãe sempre cuidou da alimentação. Então, me vi, né? Quando eu fui mãe, todo mundo falava, nossa, seus amigos, né? Vai se acabar, vai virar um luxo, né? Então, eu falei, bom, então, não vou. Eu preciso me cuidar. Muito determinada, né? Desde cedo. Né? Aí, com 20 e poucos anos, né? Logo que eu converti, que eu comecei a entrar naquele ritmo ali, né? De beber refrigerante, eu falei, não, opa, tem que parar. E aí, comecei a entrar no adoçante, fazer dieta, controlar meu peso. Aí, eu pesava toda semana. E hoje eu nem peso mais. Então, na verdade, é sempre de pé, né? Do autocuidado, você olhar da sua alimentação, da sua mente e ter essa responsabilidade de que o seu produto, ele é bonito, mas você também tem que ser. Tem que estar bem. Tem que estar bem. Uma coisa tá ligada na outra. O cliente de igual para igual. Exato. Eu até outro dia eu comentei aí nos stories, todo mundo. Porque vem coisas depois vem coisas na mente da gente que a gente vem assimilar com o tempo. Outro dia eu lembrei aí por uma série de fatores que eu estava vivendo, né? De cancelamento de um contrato com esse novo trabalho meu. E eu lembrei que meu pai um dia falou comigo que eu não poderia trabalhar com buffet, porque eu não tinha um carro compatível com o do meu cliente. E aí eu lembrei assim, para falar para os meus seguidores, o que mais falam para você que você não pode? Sabe? Falaram para mim que eu não podia trabalhar com buffet. E porque eu não tinha um carro compatível, não tinha mesmo. E quando eu comecei, inclusive, eu já fiz festa com carro alugado em concessionária. Já fiz festa com o carro do vizinho. Olha só. Já fiz festa com o carro do garçom.
né, pagava mais o garçom para levar no carro dele. E isso aconteceu também quando eu tinha 2, 3 festas. 2, 3 festas eu precisava usar o carro dos garçons. Então depois também aconteceu. Mas eu já teve, né, de não ter carro, precisar fazer com o carro de outras pessoas, até alugado, né? Já também parei lá na esquina e carregar a caixa pesada para não parar na porta, no primeiro evento de parceria que teve com gente famosa. Eu falei, eu não posso parar na porta com esse carro. Era um Fiat Uno todo manchado, todo descascado. Entendeu? Mas logo meses depois eu comprei. Mas então, isso não foi motivo para você falar assim... Paralisou. Não te paralisou. Não, eu vou. E hoje vocês... Então... Quando que eu lembrei que meu pai tinha me falado isso? Quando eu fui fazer ali de uma cliente que eu tenho um material de construção de luxo, de revestimentos, né? De alto nível, eu sempre atendo a loja dela ela faz muita palestra para engenheiros, arquitetos, né? E aí eu sempre atendo. E eu entrei na garagem para descarregar na porta da Copa e continuar para o estacionamento. Aí ela parou o carro dela atrás. E o carro dela era igual o meu. Só dava. Aí eu lembrei do que o meu pai tinha me falado naquele dia. Tá vendo? Às vezes tinha ficado adormecida, né? É. Então falo para os meus seguidores, o que falaram para você? Que é esse que você precisa ressignificar e abandonar, deixar lá atrás e passar por cima, né? Que enfrentar mesmo. São as crenças limitantes que limitam as pessoas de saírem, limitam o território delas, o alcance, o que elas podem fazer, né? Começam a limitar e as pessoas acham que realmente não pode, sabe? Se eu tivesse acreditado no que meu pai tinha me falado, eu não teria hoje. Meu buffet não tem um carro próprio, eu tenho meu carro compatível com o meu cliente. Eu preciso estar também compatível com o meu cliente, então eu vou em restaurantes que, né, para saber o que estão servindo, como que tá, porque eu comecei a trabalhar com muita comida que eu nunca tinha comido. Mas isso também não te limitou a dizer assim, não, isso não é pra mim, olha que interessante. Inclusive, o que eu gosto muito de estudar desenvolvimento pessoal e o que eu vejo muito é assim, você às vezes tem uma frase que eu escuto muito, você tem que ser para se tornar. É verdade. Então, tipo assim, se você quer atender um público diferente do que você vive, você, igual você falou, eu tive que começar em restaurante que eu não ia. Que às vezes eu não poderia que eles estão, né, comendo, o que eles esperam, que tá. Realmente é bom. E a gente descobre que nem tudo que serve por aí nos restaurantes mais caros realmente, de fato, é bom. Né? Isso foi muito bom. Para mim também foi muito bom. Tem alguns restaurantes que a gente volta, mas tem restaurantes que eu também não volto, tá? Vou ser sincero com vocês. Mas quando falavam, você faz uma perna de cordeiro? Eu falo, faço. Na internet eu faço tudo, porque eu sou filha de cozinheira, neta de cozinheira. Eu sou cozinheira. Você pode aprender. Sim, eu ia pra lá e eu só ouço o básico. Só vejo o básico. O resto eu replico o meu tempero, porque tem um povo que bota um monte de pimenta preta, pimenta branca, não sei o quê, um monte de coisa. Eu não gosto muito. Limão, pepper, e vai inventando. Eu gosto da comida com tempero natural. Cebola, alho, salsa. Eu gosto de tudo, né? E você comeu na minha casa. Olha. Tudo que delícia, dá até vontade. De família, né? Sem muita aquela coisa, aquela invenção de muita coisa. E eu gosto muito disso. Então, sempre eu olho, observo e vou lá e replico a minha maneira. Muito bem. Entendeu? Faz a sua leitura. E foi assim que eu fui alcançando. Eu fui fazendo alguns cursos e foi melhorando e aperfeiçoando. E isso me levou também. Então, eu falo no esforçar. O método CRER é isso. Crescimento, ressignificar, esforçar. E também a gente tem que realizar. Porque senão é um combustível, né? É o desfrutar. Muito bem. Já estamos indo para o nosso finalzinho aqui desse papo maravilhoso. Tô aprendendo muito aqui com você, Aline. Mesmo. Adriana, você conduz esse final que você sabe falar melhor que eu. Então, Aline, fala pra gente, se você pudesse deixar uma mensagem para as mulheres que estão nos assistindo. Essa mensagem vai estar traduzida em todas as línguas, no mundo todo. Vai estar na Torre Eiffel, na Times Square, vai estar na Ponte de Londres, vai estar lá nas pirâmides do Egito, vai estar traduzida em todas as línguas, na internet. Fala pra gente uma frase para essa mulher que está em casa, lá no YouTube, escutando, vendo a gente. Que mensagem você deixaria? Para romper os limites que impuseram para você, você precisa acreditar em você. Acreditar em você. Acreditar.
vamos sempre acreditar, porque, assim, só para fechar, Aline, eu quero te dizer, assim, que eu já te admirava, desde o primeiro momento que eu te conheci, que eu te vi, a maneira como você fala, como você se posiciona, é algo realmente inspirador. E o que eu aprendi com você hoje aqui foi que o caminhar, a vida da gente, a gente tem que sempre se colocar em movimento, mas observar muito e fazer acontecer. Mas em que sentido? Eu não tenho que me preocupar só com a parte técnica, eu tenho que ver o que está por trás daquilo ali, porque tudo em você foi observando o que eu posso fazer melhor, como que eu posso, olha esse docinho aqui, eu não posso deixar ele de qualquer jeito. Isso você não leu em nenhum lugar, foi algo que você teve essa emoção, essa coisa interior que a gente chama de feeling, que a gente chama de insight, mas eu sempre foi natural, né? Pensei assim, o que o meu cliente espera de mim, porque eu me coloco no lugar dele. Exato. Então assim, o que ele está aqui recebendo e eu estou cuidando de tudo, então o que ele espera de mim? Então por isso que talvez eu seja tão exigente, criteriosa na entrega, porque eu me coloco no lugar. E foi assim que eu comecei fazendo as festas para os meus filhos, né? Então eu era aquela pessoa que estava fazendo a festa, o que ele espera de mim, o que meu cliente, desde a postura minha, postura da equipe, a entrega, a responsabilidade, tudo. E até o final, na hora de sair do ambiente, eu chego e chamo o cliente, entrego o ambiente. Olha, o ambiente está aqui, essas garrafas de bebida são suas, sobraram tanto, sabe? Esse bolo é seu, sobrou, está aqui, eu entrego tudo antes de sair, porque eu também me blindo de tudo. Além de falar, a cliente pode falar, nossa, mas eu estava conversando, não percebi. Ela foi embora e largou tudo lá. E aí sumiu as bebidas, e aí sumiu, né? As pessoas bebem demais, eu que bebem. Então, antes de eu sair, eu entrego tudo, eu sou criteriosa em tudo. Pensa em tudo. Até no final, no encerramento. E Aline, como que as pessoas podem como que as pessoas podem te encontrar? Passa seus contatos pra gente. O meu Instagram é @AlineDeCastroBuffet. Eu também tenho um Instagram onde eu posto as fotos dos meus pratos, de eventos, que é o Buffet Aline de Castro. Muito bem. E você pode assistir toda quarta-feira, né, Adriana? Fala aí essa parte do episódio novo. Toda quarta-feira, às 20 horas, tem um episódio novo, sempre com uma mulher inspiradora como a Aline, maravilhosa. Né, que trouxe pra gente muitos insights, né? Muita coisa boa pra gente aprender. Então, a gente espera vocês até o próximo Pode Mulher. Tchau. Um beijo, fiquem com Deus. Tchau.